Oi, amigas! Nosso devocional diário, dia 2 de 30 dias, e hoje nós vamos falar sobre a limpeza do coração. Então já pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho e bora para mais um devocional. Hoje, no dia 2, nós vamos meditar em Salmos 51. Então é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta. Nós vamos abrir agora em Salmos 51. Nós vamos fazer a meditação desses salmos. E é importante que você também tenha aí o seu caderninho para você ir anotando tudo que o Espírito Santo for falando com você. E a gente vai seguir aquele cronograma que eu ensinei vocês a fazerem, que eu estou fazendo por aqui. Então a gente vai seguir aquele cronograma. Claro que você é livre para seguir o que você achar mais interessante, mas deixa eu só abrir aqui e colocar já no Salmo 51. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos meditar nele. Amém? Salmo 51, para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás os sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Eu gosto muito de grifar as partes que me chamam a atenção. É dessa maneira que eu acabo fazendo o meu devocional. Aqui eu consigo meditar e entender aquilo que o Senhor quer falar comigo. O que o Espírito Santo fala ao meu coração? Então nós estamos falando sobre a limpeza do coração hoje. A gente está falando sobre a purificação, o perdão, a cura interior. E é isso que a gente vê Davi aqui pedindo ao Senhor. Depois dele ter errado, depois dele ter pecado, ele pede para que o Senhor limpe ele, purifique ele. Primeiro, ele admite os seus pecados, a admissão dos pecados. A gente consegue entender, então eu vou grifando e eu vou anotando. Então o que eu faço? Eu acabei de compreender que a primeira coisa que Davi faz aqui nesse salmo, que é o Salmo 51, ele pedir para o Senhor lavar a culpa dele. Ele fala assim, ó, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele confessa e ele pede para o Senhor lavar ele da culpa. Primeira coisa que a gente precisa fazer para purificar o nosso coração, para pedir essa cura interior, é admitir os nossos erros, admitir os nossos pecados. E aí eu anoto isso no meu caderninho. O que eu faço? Eu pego aqui o meu caderninho, eu coloco a data de hoje, então eu vou colocar aqui a data, e aí eu coloco tudo aquilo que eu vou entendendo. Eu vou colocar aqui limpeza do coração e eu começo a anotar. Então, para limpeza do coração, confissão, colocar aos pés do Senhor aquilo que foi feito, aquilo que a gente acabou errando, pecando. Então a confissão é o início de tudo. E depois pedir para que o Senhor nos limpe da culpa, porque nós servimos ao Senhor. Só que eu acredito, vivendo nessa terra, vivendo nesse mundo, nós somos pecadores, nós vamos errar.
muitas vezes. Então essa culpa não vem do Senhor, essa culpa muitas vezes vem dessa nossa consciência, e o inimigo ele vai pegando nessa culpa, ele vai trazendo, ele vai, né, te apontando o tempo inteiro. Então a gente pede para o Senhor para que ele nos limpe da culpa, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, mas ele diz, vá e não peques mais. A gente precisa sim confessar o nosso pecado, mas a gente precisa estar disponível, disposto à mudança. Ele fala para o Senhor purificar ele, certo? Purifica-me do pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Ou seja, ele está reconhecendo os erros, né? Então é a confissão, a limpeza da culpa e reconhecer que errou. Quantas vezes a gente não reconhece que errou? Quantas vezes nós nos colocamos ali como pessoas intocáveis, né? O nosso ego, a nossa vaidade, muitas vezes não permite que a gente confesse, que a gente reconheça os nossos erros. E aqui ele reconhece, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Aqui ele admite também uma fraqueza, né? O meu pecado sempre me persegue. Aqui a gente pode olhar de duas maneiras, eu acredito. A gente pode olhar a forma de ele pecou, ele errou e isso vem sempre à memória dele, isso está perseguindo ele porque vem sempre à memória. Ou ele errou, ele pecou e ele não consegue sozinho parar de pecar. Aí a gente pode ver dessas duas maneiras. Então o Espírito Santo ele vai falar também ao seu coração. O que ele vai apontar para você. Você reconhece? Você erra e continua errando? Porque se você não reconhece, você vai continuar fazendo e o seu pecado vai continuar te perseguindo. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Ele sabe que o Senhor reprova o que ele fez. Ele admite isso mais uma vez. De modo que justo é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Ele diz que o Senhor é justo. Então a sentença do Senhor, ele já admite aqui, é uma sentença de justiça. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Sei que desejas a verdade. Mais uma coisa aqui que é muito importante, nós sermos sinceros com o Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, Ele nos conhece no íntimo, mas nós precisamos falar a verdade. Não tem como mentir para Deus. Então, se a gente quer ser limpo, se a gente quer ter um coração limpo, puro, curado, nós precisamos falar a verdade. Então é mais uma coisa que eu vou anotar no meu caderno, porque eu acho isso importante. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui ele pede para o Senhor apagar. Só Cristo, só Ele consegue fazer isso. Apagar as nossas iniquidades, né? Apagar aquilo que nós fizemos de errado, esquecer o nosso passado. Ele nos perdoa se a gente se colocar mesmo de coração, de corpo, alma e espírito, né? Ali e falar a verdade. Então Ele realmente nos perdoa. Cria em mim um coração puro. Aqui começa os pedidos dele, né? Então ele primeiro admite, ele fala a verdade, ele confessa, ele reconhece e depois ele começa a pedir. Ele pede ao Senhor um coração puro, e é isso que nós precisamos pedir ao Senhor, um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele pede a estabilidade. Isso aqui também é super importante, porque nós vivemos nesse mundo, nós sabemos que muitas vezes o que acontece com a gente, o que a gente faz mesmo, até as nossas atitudes, elas nos tiram da nossa estabilidade. Nós acabamos nos perdendo nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e Davi pede com muita sabedoria, ele pede um espírito estável. E isso a gente consegue através da nossa busca com o Senhor, né? Um espírito estável. Ah, Deus, nos dê um espírito estável. Não me expulsas da tua presença. Mais um pedido aqui. Ele pede para não ser expulso da presença do Senhor e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Porque aqui, Davi sabe que para que a gente consiga continuar ouvindo a voz do Espírito Santo, né? Aqui a gente está no Antigo Testamento ainda, mas ele sabe que o Santo Espírito do Senhor habita em nós quando nós vivemos em santidade.
Ele sabe disso, quando nós buscamos ali ao Senhor, quando nós estamos na comunhão com o Senhor. E ele pede isso, ele pede para o Senhor não tirar o Santo Espírito dele. Ele sabe que o Senhor está com ele, ele sabe, e ele pede isso. Ele fica com medo, né, do Senhor tirar o Santo Espírito dele. Então, que o Senhor não expulse ele da presença. Aqui, mais um pedido: não expulsar da presença e não tirar o Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Olha aqui, que coisa mais linda que ele pede para devolver a alegria da salvação. Porque ele sabe que através dos pecados, né, e através dessa culpa, de tudo que a gente vai vivendo, quando nós damos a brecha ao pecado, a gente pode, sim, nos deixar levar, um abismo chama outro abismo, e a gente pode sim perder a salvação. E ele pede isso: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. E ele pede obediência. Obediência. Isso aqui não é fácil, não é fácil. Obedecer aquilo que o Senhor tem, obedecer e esperar, muitas vezes a promessa, sendo obediente. Se o Senhor pedir para você hoje, por exemplo, sair de onde você está, como ele fez com Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Sem saber para onde você vai, você faria? Você seria obediente? Você largaria tudo e iria? Será que você iria mesmo? Isso é obediência. E ele pede essa obediência. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Aqui o que ele fala? Que ele não vai deixar a palavra do Senhor parar nele. Ele fala que ele vai passar a ensinar. Se o Senhor der a ele um coração puro, se o Senhor der a ele um espírito estável, se o Senhor não expulsar ele da presença, se o Senhor manter nele o Santo Espírito, se o Senhor devolver a alegria da salvação para ele e sustentar ele para obedecer, ele vai passar a ensinar. Aí a gente começa a compreender. A Bíblia é uma coisa tão linda, porque conforme você vai lendo, você vai compreendendo. Parece um quebra-cabeça que vai se juntando. Ele fala que ele vai passar a ensinar os transgressores a andar no caminho do Senhor. Porque o Senhor nos criou para isso. Ele nos criou para ele, nós somos dele. Mas nós precisamos dar frutos, nós precisamos falar, nós precisamos ensinar, né? Nós precisamos, aquilo que o Senhor fez por nós, nós precisamos passar para frente. Ele nos curou, nos livrou, nos libertou. Então a gente precisa passar para frente. É isso que Davi fala aqui. Livra-me da culpa dos meus crimes de sangue, ó Deus, e me dê a salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. E a minha boca anunciará o teu louvor. Ele pede palavras do Senhor nos lábios dele, para não falar em vão. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o nosso Deus, ele não despreza. É isso que ele quer dizer aqui. Ele está falando, no Antigo Testamento, era comum, era muito normal, quando alguém errava, quando alguém pecava, oferecer sacrifícios ao Senhor. E ele está dizendo que aqui os sacrifícios que o Senhor aceita é um coração quebrantado. Então, se você sabe que cometeu algum pecado, se você sabe que passa coisas na sua mente que não vem do Senhor, se você tem um sentimento de culpa nesse momento, se algo está aí te impedindo de ouvir a voz do Espírito Santo, de viver uma vida de santidade, você precisa confessar, você precisa pedir para o Senhor te limpar, te lavar, te curar da culpa. Você precisa reconhecer, você precisa falar a verdade, você precisa pedir ao Senhor para que Ele apague isso do seu coração, da sua mente, das suas emoções, dos seus sentimentos. Você precisa pedir ao Senhor um coração puro, você precisa pedir ao Senhor um espírito estável. Você precisa pedir ao Senhor para Ele não expulsar você da presença dEle. Precisa pedir que o Santo Espírito permaneça em você e precisa ter obediência. Depois disso, você precisa passar, depois que o Senhor fizer tudo isso por você, porque Ele vai fazer, não tenha dúvidas disso, vai, não peques mais, é isso que a palavra diz. Ele vai te limpar, Ele vai te curar, Ele vai te tratar, Ele vai perdoar os seus pecados, mas você precisa se manter em santidade. E quando você se mantiver assim, você precisa sim ensinar para as outras pessoas aquilo que o Senhor tem feito por você, fez por você, e você precisa entender que os sacrifícios que o Senhor Ele quer de nós é um coração quebrantado na presença dEle.
É um coração realmente, olha, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. É um coração quebrantado na presença do Senhor. Então, no Antigo Testamento, eles ofereciam sacrifícios, mas Davi aqui, com a sua sabedoria, já disse que o Senhor, ele não se agrada de sacrifícios se o seu coração não está quebrantado. Se você realmente não está arrependido daquilo que você fez. É muito importante que você esteja arrependido, que você esteja arrependida daquilo que você fez. Para que aí sim, você consiga ter um coração quebrantado na presença do Senhor e Ele limpe e purifique o seu coração, para que Ele cure os seus sentimentos, as suas emoções. É isso que Davi está dizendo aqui. Aqui a gente meditou no livro de Salmos, e depois que eu faço isso, eu vou voltar lá no nosso roteirinho, só para vocês entenderem qual é o próximo passo. E aí agora o nosso próximo passo é a oração para purificação, para perdão e para cura interior. Nós vamos orar por isso, então eu peço que você feche os seus olhos nesse momento e nós vamos começar a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor, te agradecemos por mais esse dia de vida, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos colocarmos na Tua presença, Pai. Agradecemos, Senhor, pela saúde, por estarmos aqui firmes e fortes, Senhor, buscando a Ti, buscando a Tua presença, buscando a Tua palavra, Pai. Nos colocamos aqui, Senhor, arrependidos nos Teus pés, Pai. Nós nos arrependemos de todos os nossos erros, os nossos pecados, Senhor. Nos colocamos aqui com o coração quebrantado na Tua presença, Pai, para confessar os nossos pecados, Senhor, aquilo que nós erramos muitas vezes por agirmos pela carne, Senhor, por não pedirmos que o Senhor nos dê direcionamento, por agirmos por impulso, Pai, por cometer erros, por muitas vezes falar o que não deveria, Pai. E eu peço, Senhor, neste momento, que o Senhor nos perdoe, Pai, nos perdoe em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, pelos nossos erros, os nossos pecados, purifica o nosso coração, Pai, purifica, Senhor, através da Tua presença, através daquilo que o Senhor quer de nós, Pai, purifica com Teu Santo Espírito, Senhor, com o Seu Santo Espírito habitando em nosso coração, Pai. Nos purifica, Senhor, daquilo que a gente nem mesmo vê, daquilo que está no nosso inconsciente, que muitas vezes nós tomamos atitude, Senhor, automaticamente, Pai. Automaticamente falamos coisas, fazemos coisas, Senhor, e pedimos que o Senhor limpe, Pai, limpe nossa mente, limpe o nosso coração, limpe, Senhor, nosso inconsciente, o nosso consciente, Pai. Coloque em nós um coração puro, coloque em nós uma mente em paz, Senhor, uma mente sábia, Pai, para tomar atitudes, para tomar decisões, Senhor, para que essas decisões sejam pautadas em Ti. Pedimos, Senhor, que nós possamos continuar na Tua presença, continuar seguindo os Teus caminhos e não nos desviarmos, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Que o Senhor mantenha em nós o Seu Santo Espírito, que o Senhor mantenha em nós o coração de Cristo, que nós possamos ser cada vez mais parecidas com Cristo, Pai. Em nome de Jesus é isso que nós te pedimos, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor cure aquilo que a gente nem consegue falar, Pai. Tem coisas que nós não conseguimos nem falar. Tem coisas que a gente se coloca na Tua presença que a gente só chora, Pai. E nós pedimos que aquilo que a gente não consegue nem falar, Senhor, que o Senhor cure em nome de Jesus. Que o Senhor cure o nosso passado, Senhor. Que nós possamos deixar no passado aquilo que é passado, porque o Senhor já nos perdoou, Pai. Em nome de Jesus, nos livre da culpa. Nos livre, Senhor, porque nós sabemos que a culpa não vem de Ti, Pai. Tire tudo aquilo que o inimigo tem colocado na nossa mente, no nosso coração. Esse sentimento de culpa que não provém de Ti, Pai. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, eu coloco na Tua presença, Pai. E eu declaro em nome de Jesus, através dessa oração, através do Seu santo nome, a cura, Pai, a cura da ansiedade, a cura da depressão. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a luz entre, Pai, aonde há escuridão. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, cadeias quebrando neste momento, Pai. Onde as pessoas estavam presas, onde essas mulheres estavam presas, Senhor, no sentimento, nas emoções, em relacionamentos passados, Pai, em nome de Jesus, em coisas que foram ditas, declarações que saíram de bocas de autoridades na vida dessas mulheres, Pai. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que está quebrado, Pai. Que elas estão livres, Senhor, para andar, Senhor, livres, Senhor, para correr para a Tua presença, Senhor, livres, Senhor, livres, com a mente livre, com o coração livre, Pai, curadas para curar, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus um coração limpo, um coração puro. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus a Tua presença na vida dessas mulheres, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que elas fizeram no passado está no passado e que elas são perdoadas em Teu santo nome, Pai. Eu declaro em nome de Jesus,
Jesus, que há um novo tempo chegando, Pai. Um novo tempo na tua presença, Senhor. Um novo tempo das tuas promessas, Pai. Um novo tempo na vida dessas mulheres que são curadas em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, a cura da alma, a cura do coração, a cura dos sentimentos, a cura das emoções e a cura do corpo, Pai. Em nome de Jesus, que cai agora por terra toda doença, Pai, doença no corpo, doença na alma, doença no espírito, Pai. Em nome de Jesus eu declaro cura, cura em nome de Jesus. E assim como Davi fez, assim como Davi se colocou na tua presença quando errou, quando pecou e confessou a culpa, Pai. Assim como ele na tua presença pediu um coração de acordo com os teus preceitos, Pai. Assim como Davi se colocou na tua presença e pediu o seu Santo Espírito, Pai. Assim como Davi se colocou na tua presença, Senhor, e pediu para continuar seguindo aquilo que o Senhor tem para ele, Pai. Para que a culpa não o dominasse, nós nos colocamos aqui, na tua presença, Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor continue conosco, Pai, em nome de Jesus. E perdoe tudo aquilo, Pai, que nós mesmos não conseguimos nos perdoar às vezes. Mas o Senhor deixou seu filho na cruz, que morreu por nós, Senhor, que morreu por nós e que já nos curou, que já nos libertou, que já nos lavou, Senhor. Então nós somos curadas, nós somos tratadas, nós somos redimidas, nós já somos, Senhor, livres de toda a culpa, em nome de Jesus. E é isso que nós colocamos aqui, Senhor, na tua presença, Pai, com essa oração. Pedimos que os santos anjos levem essa oração a ti, que chegue aos teus ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor proteja, guarde essas mulheres, Pai. Esteja com elas, na casa delas, na família delas, proteja e guarde a família, as livre de todo mal, Pai. Esteja presente, Senhor, que seus santos anjos estejam presente na casa de cada uma delas, Pai. Que seu Santo Espírito ocupe o lugar daquilo que onde era culpa, daquilo que onde era prisão, agora é libertação. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. E depois dessa nossa oração, eu vou pedir para que você liste todos os sentimentos que precisam ser tratados. Agora é o Espírito Santo com você. É você e o Espírito Santo. Você precisa colocar aos pés dele, pedir para ele te direcionar e te mostrar quais são os sentimentos que você ainda guarda. Mágoa, culpa, rancor, o que guarda dentro de você? O que ainda está dentro de você? Você precisa pedir para o Espírito Santo te guiar para que você consiga se libertar. Vá anotando tudo isso no seu caderno. Faça uma lista e vá anotando. Uma coisa que é super legal fazer também, caso você tenha mágoa, caso você tenha rancor guardado de pessoas, você escrever a carta do perdão. Escreve a carta do perdão. Ou para você mesmo, se você não consegue se livrar da culpa, se você não consegue se perdoar, escreva para você também. É importante, eu já fiz esse exercício e é um exercício de libertação. Escreva tudo que te magoou, tudo que te feriu e declare que você perdoa de coração. Perdoar não é esquecer. Isso é sempre importante você saber. Perdoar é você se libertar. Se liberte desse sentimento que muitas vezes está fazendo você travar, está fazendo a sua vida travar. E por último, a pergunta: o que no meu coração não pode entrar em 2026? Aqui, tudo que nós estamos fazendo, né, dentro desses devocionais, do propósito de oração todos os dias, do jejum, é para que a gente entre em 2026 alinhadas com o Senhor. Esse é o meu propósito. Eu quero entrar em 2026, para esse novo ano, alinhada com Deus. Eu quero estar alinhada com os sonhos dele para mim, com tudo que ele tem para minha vida. E esse foi o meu propósito. E eu tô pedindo esse alinhamento ao Senhor, e por isso que eu decidi dividir aqui com vocês, para que vocês também peçam esse alinhamento. O que no seu coração não pode entrar em 2026? Peça para o Espírito Santo te guiar aí também. E se você está gostando dessa série de vídeos, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, porque muitas vezes o YouTube ele não entrega os vídeos, ele não avisa. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho, isso é super importante. Comenta aqui o que você está achando dessa nossa série de devocionais, o horário que você acha melhor que eu coloque os vídeos também. Marque as suas amigas aqui, compartilhe com elas, compartilhe no seu grupo de devocional, com as suas amigas, para que elas participem também desse propósito com você. O Senhor diz que ferro afia ferro, né? Então é importante que você tenha pessoas junto com você para vocês conseguirem se manter firmes no propósito e fazer esses 30 dias de devocional para que o próximo ano seja o melhor ano das nossas vidas até que venham os próximos. Amém?
Curte aqui também, para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante, para que eu continue trazendo esses vídeos aqui para você, porque eu entendo que é um propósito do Senhor, é um ministério, é um chamado que o Senhor tem comigo, mas eu quero compreender realmente aquilo que, através da minha vida, o Senhor quer fazer. Então, seu comentário é muito importante, você compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, curtir também. Então, eu espero que você seja transformada através desses vídeos, através do que o Senhor está querendo fazer, através aqui do canal do YouTube e das nossas vidas. Amém? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.